Fala galera, vamos continuar aquele papo sobre história da arte. Agora a gente vai se concentrar na arte moderna e na arte contemporânea, né? Vamos continuar aquela nossa busca de explicar essa diferença que ocorre na maneira como a gente vê a arte, como o artista vê o seu próprio trabalho, como o público passa a participar dentro das produções artísticas, de uma forma geral, porque é uma introdução ainda, mas vamos abordar essa temática focados mais agora na arte moderna e na arte contemporânea, né? Dando seguimento à nossa viagem no tempo aí, a gente percebe que o artista chegou ao seu ponto máximo de excelência, se tornando o gênio das artes, mas ao mesmo tempo a arte visualmente ela se torna muito parecida, né? A estética geral da arte se torna muito semelhante, de tal sorte que fica difícil a gente perceber, a não ser pelas minúcias, como a gente viu no final da outra aula, como é que se diferencia, por exemplo, a arte clássica da arte não clássica, né? Nos movimentos como o neoclassicismo e o romantismo. Enfim, são detalhes, né? É uma maneira como o artista vê o seu ofício e a relação que ele tem com a natureza antes de uma forma mais contemplativa, mas no sentido de se imitar perfeitamente, né, os elementos à nossa volta, buscando a perfeição da cópia em si. E num segundo momento, na arte romântica, apesar de ainda existir essa preocupação com a verossimilhança, de se aproximar da realidade, etc., se dá mais vazão às emoções, né? ao lado mais dramático e etc., resgatando alguns valores aí medievais até, inclusive. Mas esteticamente, visualmente, se você não for um profundo conhecedor de arte, você não vai diferenciar uma coisa da outra. Então é nesse ponto que a gente parou na última aula. Se a gente der um salto um pouquinho mais para frente, né, para o início do século XX, a gente vai começar a perceber que o artista ele busca ser diferente, ele busca criar uma estética própria, criar uma forma própria uma maneira própria de se expressar, que seja totalmente diferente dos outros. E a gente percebe isso muito facilmente, né? Muito facilmente. Então vamos continuar a nossa viagem a partir daí, ok? Então, boa aula. Nós deixamos então a arte moderna para falar nessa aula, né? E vamos dar sequência então. Quando a gente fala em arte moderna, a gente está falando da história das mudanças culturais. Não que não houvesse mudanças culturais na arte antiga, mas a gente percebe que as coisas começam a acontecer de uma forma mais acelerada nessa passagem do século XIX para o início do século XX, graças já como se fosse um reflexo das revoluções culturais desde a Revolução Francesa, mas principalmente, sobretudo, a Revolução Industrial, né, que foi mudando a maneira como as pessoas se relacionavam com as coisas, né? A população que durante muito tempo era rural se tornou mais urbana, buscando empregos nas indústrias, né?
os grandes centros urbanos começaram a crescer e a se desenvolver, né, graças a essa presença do poder econômico nesses grandes centros. E ao mesmo tempo a gente começa a ver um distanciamento entre as classes sociais aí, um choque entre entre essas camadas da sociedade, né? E tudo isso vai ocorrendo de uma maneira cada vez mais e mais acelerada, né? As cidades vão crescendo verticalmente, vão se apinhando de gente, né? E a arte passa, como sempre é um reflexo da cultura do seu tempo, a gente acaba percebendo então que ela vai sofrer uma grande mudança, né? Então, quando a gente fala de arte moderna, a gente está contando um pouco essa história dessas mudanças gigantescas e muito rápidas que a gente percebe a partir do século XIX. O que a gente percebe no finalzinho do século XIX é a convivência de algumas escolas artísticas de ideologias um pouco diversas, e pela primeira vez isso ocorrendo de forma simultânea. O que a gente percebe antes é uma sequência de movimentos artísticos que vão sucedendo um ao outro, renegando o passado do movimento anterior, retomando características de movimentos anteriores, enfim, mas tudo numa forma mais ou menos sequencial. A partir de meados do século XIX, com o surgimento aí do romantismo e já com o neoclassicismo na moda, a gente então vê dois movimentos artísticos mais ou menos opostos convivendo no mesmo tempo, né? E vem sucedido de outros movimentos artísticos que começam a fugir do idealismo quase impossível do Renascimento, da dramaticidade exagerada do romântico, né, buscando botar os pés mais na realidade. Então começa a surgir mais movimentos que buscam mostrar esse nosso cotidiano de uma forma um pouco mais próxima, que é o caso do realismo, do naturalismo, etc. Mas ainda assim, visualmente, com uma estética muito parecida com toda a arte acadêmica, né? Mas a gente já percebe então que a convivência desses movimentos culturais diversos não se via anteriormente, né? Então isso já é uma característica bastante próxima da modernidade. Então contar a história dessas mudanças culturais desde o seu início ali na virada do século XIX para o século XX é falar de arte moderna, né? Muita gente bate o pé falando que arte moderna somente são as vanguardas, mas para a gente poder entender essas vanguardas, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e buscar as razões dessas mudanças culturais que culminaram nas vanguardas aí do início do século XX. Olha a quantidade de coisa que ocorre a partir do período das revoluções até a Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente passou pela Revolução Francesa, pela Revolução Industrial, o período de auge dessa industrialização que deu origem a uma época que a gente chama de Belle Époque, né? E ao mesmo tempo distanciou as camadas sociais, né? Com o surgimento do proletariado, dos movimentos revolucionários nesse sentido, que culminaram com a Revolução Bolchevique
no início do século XX, né, em 1917. A gente também assiste à ascensão do capitalismo e o seu contraponto para com o socialismo, né? Sobretudo a partir aí da Segunda Guerra Mundial, né? O imperialismo, o período entre guerras, enfim, tudo isso ocorreu num breve espaço de tempo aí, menor que 100 anos. Então é muita mudança cultural mesmo. Bom, e a gente põe como ponto de partida da arte moderna o impressionismo e o pós-impressionismo, né? Seguido das vanguardas artísticas. Como eu já falei, tem gente que considera apenas arte moderna as vanguardas artísticas, mas para que a gente entenda as vanguardas artísticas, os ismos todos, né? Cubismo, dadaísmo, surrealismo, etc., os ismos todos, né? A gente tem que buscar onde começaram essas mudanças, né? E a gente já percebe no impressionismo e no pós-impressionismo muita coisa que tem relação com a arte moderna. Então dá para se considerar já como movimento moderno tanto o impressionismo como o pós-impressionismo. Para que a gente entenda a arte moderna, assim como a gente fez um exercício mental falando da arte antiga, a gente tem que entender alguns movimentos são chave para que a gente tenha uma melhor compreensão dessa época, né? E eu destacaria aí o expressionismo, o cubismo, o dada e o surrealismo, sendo que desses todos o que é fundamental mesmo é o tal do expressionismo, né? Expressionismo é a base para se entender a arte moderna. Há quem diga até inclusive que o expressionismo não é um movimento artístico, mas é mais um espírito de uma época, é uma filosofia que acabou invadindo as artes, né, através da literatura, das artes visuais, do cinema, etc., representando um espírito de uma época. Então, de uma certa forma, todas as vanguardas, na sua essência, têm um pezinho no expressionismo. O próprio cubismo, o dada e o surrealismo, eles são, de uma certa forma, expressionistas, digamos assim, né? Apesar de existir um movimento artístico dentre as vanguardas que a gente determina que seja o expressionismo. Mas vamos entender esse expressionismo de duas maneiras, como movimento artístico, mas também como filosofia artística de uma determinada época que pode acabar englobando um pouco dessas vanguardas. A gente vê um pouco desse espírito até quando esse termo não era cunhado, né? Por exemplo, há quem diga que Van Gogh era expressionista, mas o expressionismo a gente entende esse termo só a partir do século XX e Van Gogh, a gente está falando ainda de século XIX, né? Mas ele meio que previu muitas coisas, né? Ele é uma espécie de precursor do expressionismo, porque já se vivia um pouco esses ares dessa época que acabaram culminando nesse espírito do que a gente entende como expressionismo, né? Que, claro, vai ficar muito mais fácil de se entender quando a gente estiver estudando especificamente sobre o expressionismo. Mas, de qualquer forma, se você olhar a quantidade de revoluções culturais, muitas delas obtidas através de guerras, né, ou de revoluções mesmo, né? A Revolução Francesa, a Revolução Bolchevique, a própria Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Isso afeta bastante as pessoas. As pessoas assistem o pior do ser humano para com o seu próprio semelhante nesse período de guerra, e de uma certa forma esse clima meio pessimista, que foca na dor, que foca nos males da sociedade, né? Nas paixões exageradas, na traição, no ciúme, enfim, é um pouco disso que fala o tal do expressionismo, né?
Então é um espírito que permeia toda essa época e por isso que dá pra gente englobar muita coisa dentro dele. Na arte moderna há o predomínio do estilo pessoal, né? A arte é produto e identidade cultural do artista ou do grupo ao qual ele pertence, né? Então a necessidade do artista já não é mais se tornar um gênio, porque já está estabelecida essa arte acadêmica, existem escolas de arte e existe já uma geração anterior de pintores, anterior aos pintores modernos, que faziam seus trabalhos, tinham o reconhecimento pelo seu trabalho, mas essa necessidade de se dar verossimilhança à imagem através da cópia, através da mimesis, já não era o suficiente para a arte. Então o artista ele buscava seu reconhecimento pela diferença, por produzir algo diferente, né? Então a gente vê na arte moderna então um predomínio do estilo pessoal, cada artista trabalhar num estilo próprio, né? Não dá para ser mais real que a realidade. Então toda vez que você vai fugir da realidade, você vai estar estilizando e vai estar criando um estilo totalmente diferente. Esse é o sentido da coisa, né? Então passa a ser identidade cultural do artista ou de um grupo de artistas, que de repente eles veem que tem uma semelhança de ideais nos seus trabalhos e passam a trabalhar também em grupo, mesmo porque como a arte acadêmica estava estabelecida e aceita, para se abrir caminho para que a arte moderna pudesse ser aceita, o artista sozinho muitas vezes não daria conta, então ele passa a trabalhar em grupos, né, que tenham mais ou menos as mesmas ideias. A arte moderna ela é panfletária, no sentido de sempre querer dizer alguma coisa, né? A gente vê então essa arte moderna carregada de ideais, né? Alguns mais radicais, outros mais voltados para questões estéticas, outros para questões interpretativas, mas de uma certa forma todo mundo queria mostrar uma arte diferente, né? Se manifestar a sua diferença e a sua indignação com a mesmice do mundo. Então é uma arte panfletária nesse sentido, ela quer distribuir panfletos, ela quer fazer propaganda de algo em que ela acredita. Às vezes por vontade própria, às vezes por interesse até cultural, econômico, social, né? Enfim. A gente vê muitas delas procurando fugir daquele caminho comum da arte, então ela meio que renega o passado, né? A arte moderna, ela contesta as belas artes, ela acha que a maneira como a arte está sendo produzida nas academias de arte, ela é muito igual, muito comum e não traz inovações visuais, estéticas que refletiriam de uma maneira mais genuína os sentimentos da humanidade. De uma certa forma, ela bebe assim, um pouquinho da fonte do romantismo, no sentido de buscar ser genuíno não pela cópia, mas ser genuíno pelo que se sente, né? Só que mesmo o romantismo fazendo parte dessas belas artes,
ele também passa a ser contestado, porque esse sentimento, essa coisa de emotividade que a gente vê no romantismo é ou exagerado ou falso, né? Não tem a verossimilhança ou a crueza dos dias atuais, né? Então seria assim, um passo adiante, né? De qualquer forma, então, bem ou mal, se contestam qualquer tipo de arte acadêmica. O início dessa arte moderna, então, a gente viu a construção de uma estética pessoal, né? A gente foge dessa estética generalista acadêmica e cada artista começa a buscar o seu caminho, sobretudo a partir do pós-impressionismo, né? Então a gente começa a ver artistas trabalhando com técnicas e com ideais artísticos bem diferentes e bem pessoais. É um processo de interiorização, né? O artista ele passa a falar menos das coisas que ele vê e passa a falar mais da maneira como ele vê, né? Do sentimento que ele tem quando ele está em relação com esse mundo, com essa natureza, né? Ele fala mais de coisas interiores, de suas raivas, de suas dores, de suas alegrias, de suas paixões. É um processo de interiorização. O artista começa a buscar inspiração não mais na natureza, mas ele busca ser genuíno falando de coisas tiradas de si mesmo. E ele passa a ser reconhecido, ou ele busca esse reconhecimento através desse processo de individualização, né? Ele precisa ser diferente dos outros para ser reconhecido, né? Para se destacar no meio da multidão. Só que se está todo mundo sendo diferente, se está todo mundo querendo ser vanguardista, se torna difícil, né, de você destacar um ou outro, né? A gente perde um pouco o parâmetro de comparação, né? Quando você tinha uma arte acadêmica onde todo mundo buscava a excelência, era fácil você classificar um trabalho bom de um trabalho ruim pela técnica puramente dita, né? Agora, se cada artista está criando uma técnica própria, um jeito próprio de se expressar, né? Fica difícil até da gente dizer quem é melhor ou quem é pior, né? E mesmo porque essa questão do melhor do pior passa a depender cada vez mais de um gosto pessoal, né? Mas enfim, o artista busca reconhecimento através disso e ele justifica a sua genialidade criando sua técnica e estética diferente dos grandes gênios da arte, que eles eram gênios porque eles eram mestres em simular a realidade. Cada quadro era uma espécie de janela. Se a gente olha dentro do museu, é uma espécie de uma janela no tempo. Você tem a impressão que você está vendo algo exatamente como deveria ser na época em que foi feito, né? Então o artista ele tinha que ser bom em imitar a realidade, né? Mesmo os movimentos mais recentes, que nem realismo, que nem naturalismo, ainda tinham um pouco de buscar ser fiel à realidade através da cópia da realidade. Então o artista moderno ele é gênio não porque ele é bom em copiar a realidade, ele é gênio porque ele cria a sua técnica e cria a sua estética, né? E convence aos outros que essa sua técnica e essa sua estética é interessante, né? Porque convence aos outros. A gente vê também uma ascensão do hermetismo, né? Como assim? Se o artista começa a falar muito mais de coisas que dizem respeito ao seu interior, é um processo de interiorização. Se o artista começa a trabalhar de formas
totalmente diversas um do outro, o que impede que a gente faça um trabalho de comparação entre pior e melhor. Mas é pior e melhor em qual sentido, né? Como é que você vai comparar assim, o que é melhor, um pastel ou um copo de refrigerante, né? São coisas totalmente diferentes. Então o artista sendo diferente do outro, a gente perde um pouco dessa noção. Então a arte ela começa a ficar cada vez mais fechada no seu significado, começa a fazer mais sentido para o artista do que para o público, e a gente começa a depender cada vez mais de uma crítica especializada para dizer para a gente: olha, isso é genial, isso não é tão genial, né? A gente passa a depender de alguém que estude e que tenha autoridade naquilo que fala para dizer o que é bom e o que é ruim, né? Então o artista também, de uma certa forma, se torna dependente dessa crítica especializada, né? É um processo que vai se acentuando aí ao longo do século XX, né? Quanto mais o artista se afasta da realidade na sua representação e na sua estética, ele cada vez precisa mais da chancela de alguém que diga que a sua arte tem valor. Então é meio que uma bola de neve, né? Ou um ciclo assim de o artista ele busca ser diferente e o crítico só se interessa pelo que é diferente, né? Exemplo. Acho que com imagem é mais fácil da gente estudar isso aí. Eu peguei duas imagens aí de temática semelhante. A gente vê a banhista do Ingres, neoclássico, de um lado, e do outro a gente vê a banhista do Renoir, que é impressionista. Primeiro vamos localizar no tempo, que os dois a gente está falando ainda de século XIX, né? Então eu vou pegar esse momento de virada do século XIX para o século XX para a gente poder falar de arte moderna, mas mesmo no impressionismo a gente já encontra esse germe da modernidade aí, né? A banhista do Ingres é de 1808, a banhista do Renoir é de 1885. Portanto, eu tenho de um lado um quadro feito antes da invenção da fotografia e outro depois da invenção da fotografia. A fotografia ela não tem assim uma data fechada de início, mas é algo por volta de 1820, 1830. É uma série de experiências de químicos, de físicos, de artistas, para tentar transformar a imagem captada através da luz, que seria uma imagem virtual, numa imagem real. E a partir do momento que surge a máquina fotográfica, né, surge a câmara fotográfica com a Revolução Industrial, aí a gente vê que muda o jeito da gente registrar as imagens e da gente produzir essas imagens. Quando não existia a câmera fotográfica, o artista ele treinava para tentar imitar a realidade o mais fiel possível, né? Muito embora a gente veja algumas incoerências aí no trabalho do Ingres. Chega até a ser engraçado a gente falar nisso, porque de bater o olho todo mundo fala assim: nossa, isso parece uma fotografia. Não, isso não parece uma fotografia. Com o surgimento da câmera fotográfica, a gente começou a perceber, por exemplo, que havia uma questão do foco, que é a maneira como o nosso olho trabalha também. Só que como a gente vai ajustando o foco ao vivo, a gente não percebe muito essa diferença. A questão do foco é a seguinte: se eu tenho um objeto do primeiro plano nítido, o segundo plano em tese deveria estar meio borrado, né? Porque eu estou focado no primeiro plano. Então, quando eu olho para essa banhista sentada na beirada da cama, pintada pelo Ingres,
totalmente focada numa imagem limpinha e os lençóis ou os tecidos lá no fundo também super detalhados e limpinhos, alguma coisa está errada aí, né? Se fosse uma fotografia mesmo, talvez houvesse um certo grau de desfoque nesse fundo. Ao passo que, se a gente olhar aqui do lado a pintura do Renoir, esses borrões, será que não seria uma maneira de representar através da pincelada o desfoque das câmeras fotográficas, das imagens produzidas através da fotografia, né? A gente tem que lembrar que já existia a câmera fotográfica e já existia há muitas décadas, ela já estava estabelecida, né? Tanto tecnicamente quanto até comercialmente, era já de domínio público, as pessoas já estavam acostumadas a ver e a produzir imagens através da fotografia. Alguns pintores até deixaram de usar modelos ao vivo, fotografavam seus modelos e pintavam a partir de fotografia. Então a gente vê, por exemplo, nessas manchas do impressionismo, talvez, né, uma tentativa de imitar aí o desfoque das câmeras fotográficas. Outra coisa que a gente pode perceber de fotográfico de uma imagem em relação à outra, a banhista do Ingres é simplesmente uma mulher nua sentada na beirada da cama. A gente não vê nem a banheira que ela tomou banho, nem o seu corpo está molhado, né? Então poderia simplesmente se chamar a banhista, como simplesmente poderia se chamar mulher nua sentada na beirada da cama. Ao passo que a banhista do Renoir, a gente vê ela prendendo os cabelos, ela sentada numa pedra e com seus pés ali experimentando a temperatura da água para ver se está muito gelada ou não, né? Então ela vai entrar realmente na água do riozinho ali e tomar o seu banho, né? A gente tem até a impressão de que tem um sujeito sem vergonha escondido no meio do mato com a câmera fotográfica e que, sem que a moça percebesse, foi lá e fotografou, tirou um retrato dela assim de surpresa, né? Ali tem atitude, ali tem movimento, ali então tem muito mais realidade do que no quadro do Ingres, apesar do quadro do Ingres se aproximar esteticamente, procurar imitar a realidade através da semelhança com o real nas texturas, nas formas, etc. E a arte impressionista, apesar de não ser tão exata assim nas formas, etc., ela busca muito mais o retrato do instante, né? do movimento. Isso é muito fotográfico, né? Então a gente vê aí já uma grande mudança na maneira de se criar imagens. A partir daí, então, eu já posso falar em modernidade, né? Porque antes quem criava a composição toda era o artista. A partir do surgimento da câmera fotográfica, a fotografia passa a registrar, a congelar um momento da realidade, e esse momento da realidade passa a ser o novo tema da pintura, em termos de composição, em termos de enquadramento e tudo, certo? Então muda, né? Aí a gente passa a entender por que o Matisse, por exemplo, ao desenhar essa mulher nua, ele busca trabalhar de uma forma que só ele faça desse jeito. Ele está buscando ser diferente dos demais, né? É o lance da estética individual, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, Modigliani, né? Que na parte do rosto ali a gente vê um trabalho mais geométrico, o rosto quase como se fosse uma máscara, né? Você pode até fazer uma comparação com as máscaras sociais, né? Que a gente cria um personagem para o mundo ou para a sociedade que não necessariamente é o jeito que a gente é de verdade, por uma questão de relações sociais, né?
e muitas vezes essa máscara não é uma máscara real, né? Não é um jeito verdadeiro ou genuíno da pessoa, então seria uma máscara que agrada aos outros, mas ao mesmo tempo é vazia, daí a gente vê os olhos vazios pintados por Modigliani, né? Então você vê que não é só visual, né? O artista começa a contar histórias por trás dos seus trabalhos, histórias que a gente encontra aqui nessa mulher do Matisse, né? A gente vê uma ênfase mais no movimento, né? Uma despreocupação com se aproximar do real, e apesar da deformação há uma busca em se valorizar a forma, né? Em se trazer a alegria dos prazeres da vida, né? Picasso, por exemplo, né? Picasso, ele era tão diverso que a própria obra dele se torna diversa. Se eu não tivesse te falado que esses dois quadros são do mesmo pintor, muita gente até teria dúvidas. São duas fases distintas do cubismo, né? De um lado a gente vê uma figura toda fracionada, né, no homem com o bandolim. Eu costumo perguntar para as minhas turmas, você está vendo o homem? Nem o bandolim, né? Mas ele está lá, a gente tem detalhes ali perdidos de nariz, boca, queixo, só que está quebrado e misturado, né? A gente vê pedaços do instrumento musical ali. Então é uma linguagem que fugiu totalmente da realidade, está abstraindo dessa realidade, né? Então a gente vê uma construção de uma estética pessoal junto com a construção de uma estética em busca da abstração, seja uma abstração pura, aquela que a gente olha as formas e não entende, e uma outra que apesar de estar de uma maneira absurda, tem a sua relação com o real, como por exemplo nesse outro quadro cubista do Pablo Picasso, onde a gente vê claramente que se trata de uma figura humana, porque tem olho, nariz, boca, pernas, braços, né? É uma mulher nua, tem até um seio ali no meio, né? Mas feito de uma forma totalmente estilizada e totalmente montado de uma maneira caótica, né? Na essência ela é tão abstrata quanto a imagem do lado, só que num canto a gente vê uma abstração mais pura e aqui uma abstração mais simbólica. Daí a gente caminha para uma arte contemporânea, né? Muita gente estuda lá fora a arte moderna até os dias de hoje, né? Considera esse pacote a partir do surgimento da fotografia até a arte que se faz hoje como sendo ainda arte moderna. Aqui no Brasil a gente segue uma linha de estudar uma divisão aí a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Focando mais na história contemporânea, porque se a gente fala em arte moderna de revoluções culturais, não existiram talvez revoluções culturais tão bruscas, tão grandes e tão rápidas do que as que surgem a partir do pós-guerra até a atualidade, né? A maneira como o mundo muda nos anos 50, 60, 70 vai sendo de cada vez de uma forma mais e mais acelerada, né? E a arte começa a perder algumas preocupações que só existiam na arte moderna, né? Essa questão de inovar ainda é importante, mas a arte hoje em dia ela se foca em outras coisas, não só na estética pela estética ou na expressão pela expressão, né? Vamos entender por quê.
porque olha esse pacote, né? O que vem depois do pós-guerra, o surgimento das potências mundiais, todo o lance da Guerra Fria, e aí a partir dos anos 60 a gente tem toda a contracultura, né, um reflexo contra o consumismo que surgiu a partir da Guerra Fria, né, os movimentos de minorias que começam a surgir, né, tanto o feminismo, os movimentos negros, os movimentos LGBT, o engajamento ecológico, o surgimento do Greenpeace nos anos 70, enfim, né? Isso tudo sem contar toda a velocidade que o mundo vai se tornando, vai tornando as suas fronteiras menores ou mais próximas através da tecnologia, né? Através do que a gente chama de segunda revolução industrial, o boom tecnológico, né? E esse mundo global que deveria ser na ideologia uma aldeia só humana, né? Que se tenta ainda economicamente se trabalhar cada vez mais dessa maneira, mas ao mesmo tempo há um processo muito grande de individualização, né? E o grande choque cultural entre essa necessidade de se tornar global, ao mesmo tempo de que cada um pensa somente no seu umbigo, é um tipo de conflito que a gente não percebe tão presente na primeira metade do século XX, né? A primeira metade do século XX, a arte ela vai se tornando experimental, né? Ela vai buscando novas linguagens, ela vai tentando se inovar esteticamente, né? E ela ainda está muito próxima de um período glorioso das nações, que seria a Belle Époque, né? E a gente vê que com o surgimento aí das duas grandes guerras, esses ideais de um mundo que poderia ser perfeito e guiado pela modernidade, pela tecnologia, vai desmoronando, né? Vai desmoronando. Então o homem ele passa a pensar de uma forma totalmente diferente. Então a arte, como sempre é um reflexo da maneira como o homem pensa, é lógico que ela vai trabalhar de uma maneira diferente. Por isso então se justifica se separar a arte moderna da chamada arte contemporânea. Como eu falei, então a gente vê de um lado o individualismo exacerbado contra um senso de coletividade que surge isso, né? Nós somos uma aldeia global, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar só em mim, porque pode ser que lá do outro lado do mundo alguém possa se aproveitar de mim, etc. Eu tenho que mandar nos outros, né? Esse choque dessa cultura, ele segue até os dias de hoje, né? Ele segue até os dias de hoje. O que a gente vê de intolerância nas redes sociais, por exemplo, hoje em dia, nada mais é do que ainda reflexo dessas duas mentalidades, né? Eu preciso pensar no mundo como uma coisa, um lugar para todos, mas ao mesmo tempo, se eu pensar nesse mundo como um lugar para todos, será que todos vão deixar alguma coisa para mim, né? Será que esse mundo coletivo existe espaço para o meu lado individual, né? Hoje em dia é fomentado muito mais por questões políticas, etc. Mas de uma certa forma a gente vê que ainda é reflexo, é um dos grandes conflitos aí da contemporaneidade, como reflexo desse mundo que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. E o artista ele vai se expressar basicamente de três maneiras, né? Num primeiro momento, desencanto com esse mundo, né? Então, tipo, nossa, olha a quantidade de coisas horríveis
que esse homem foi capaz de fazer com o seu semelhante, né? E a gente está indo para um caminho onde não tem mais volta, né? A humanidade, ela é essencialmente má e não tem o que se fazer, né? Então eu vou mostrar apenas o lado mal do mundo, né? Porque eu estou desencantado com ele. Num segundo momento a gente vê também um outro grupo que também está desencantado com o mundo, mas aí ela se fecha no seu mundo próprio, né? Então, tipo assim, já que o mundo está uma loucura, eu não vou representar esse mundo, eu vou viajar na batatinha, eu vou fugir desse mundo do jeito que ele é e vou criar o meu mundo próprio, né? E existe um terceiro caminho, que é a postura crítica. A pessoa está vendo que a humanidade errou e errou muito e continua errando, né? Mas através da minha arte eu posso colocar as pessoas para pensar sobre esses erros, a refletir sobre esses erros, para quem sabe um dia esses erros não se repitam, né? Então mostrar através das criações artísticas uma postura crítica para com esse mundo. Tipo, eu sei que ele está ruim, mas todo mundo tem noção que está ruim. Se todo mundo tem noção que está ruim, o que a gente está fazendo para melhorar? Nada, né? Então é uma forma de chacoalhar a estrutura da sociedade para que a gente se ponha em movimento e tente resolver esses problemas surgidos desse grande choque cultural entre o individualismo exacerbado e o senso de coletividade. Bom, a arte moderna ela tem os seus movimentozinhos, todos aqueles ismos, né? Cubismo, surrealismo, dadaísmo, etc, que são muito diferentes esteticamente um do outro, apesar de todos caberem dentro da panelona do expressionismo, como eu falei para vocês agora há pouco. A arte contemporânea ela vai seguindo essa linha de movimentos artísticos diversos, porque os artistas eles precisam mostrar que o seu trabalho é diferente para que ele seja reconhecido, mas com o passar dos anos, com o passar das décadas, principalmente depois dos anos 60, esses rótulos passam a não fazer muito sentido. A gente ainda continua colocando porque a gente tem uma necessidade de rotular as coisas para diferenciar uma da outra, né? Mas para quem faz a arte hoje em dia, esses rótulos não querem dizer nada. Tipo assim, um mesmo trabalho pode ser abstrato, pode ser pop, pode ser uma instalação, enfim. Ele pode ter várias classificações, muito embora a gente saiba que cada um desses nomes que estão listados aí, neoexpressionismo, informalismo, gestualismo, abstracionismo, assemblagens, pop art, op art, arte conceitual, ambientes, instalações, happenings, body art, new dada, hiperrealismo, naif e outros mais que eu não coloquei porque é uma quantidade absurda de rótulos e classificações. Nada mais são do que isso, rótulos e classificações, né? Para que a gente possa ter um entendimento de cada obra isoladamente, mas ao mesmo tempo você pode ter certeza que muitas das obras contemporâneas não são só uma coisa, né? Quanto mais próximo desse período do final da Segunda Guerra, anos 50, começo dos anos 60, a gente ainda consegue ter essas gavetinhas divisórias bem marcadas, né? Mas a partir dos anos 60 a coisa realmente muda e hoje em dia uma obra de arte pode ser um pouco de cada uma dessas coisas. Por quê? A gente precisa entender a tal da arte conceitual, porque a maneira como a gente entende a arte mudou, né? Houve uma época em que o homem não sabia que o seu trabalho era arte, lá na arte antiga,
ele foi tendo noção que o seu trabalho era arte, e arte era uma coisa importante, e passou a ser reconhecido pelo seu próprio trabalho. Ele se tornou um gênio, um mestre das artes, porque ele buscou aprender tudo que ele podia e treinar tudo que ele podia, e ele só conseguiu isso porque tinha alguém que financiava as suas contas, a figura do mecenas, mas que com o passar dos anos ainda foi se tornando importante. A arte hoje em dia também ela ainda depende muito de financiamento, né? Existem leis culturais de fomento à produção artística hoje em dia justamente por causa disso, porque muitas vezes a arte por si só não se vende sozinha, né? Principalmente porque o objeto artístico, e percebe que eu não estou falando de obra de arte, eu já mudei até a maneira como eu estou me referindo à obra de arte. Na arte contemporânea a gente fala muito mais de objeto artístico. O objeto artístico, muitas vezes, ele não é algo vendável, né? Não é algo que você possa colocar à venda, porque ele é muito mais ideia do que objeto. A noção de arte conceitual é justamente essa, né? A identidade cultural, ela é resultante do convívio de correntes e culturas diversas. O mundo está essa loucura, né? Cada um com suas ideias totalmente diferentes. Todas as ideias são válidas, elas podem veicular uma única ideia, né? O produto que se sobressai é a ideia, né? Então a gente fala que o estilo de arte dos dias de hoje é um estilo plural, né? Pluralidade de estilo. Então não é mais estilo cultural, não é mais estilo individual, muito embora cada artista busque um caminho próprio, né? Mas a arte ela é resultante do convívio dessas correntes diversas, né? Porque apesar dos artistas hoje em dia ainda continuarem se expressando de maneira totalmente diversa um do outro, a gente vê que todos eles, ou vários deles, falam das mesmas coisas de modo diferente, né? Então, esse falar das mesmas coisas, a gente está dando uma ênfase maior para a ideia do que para o objeto artístico em si. Então a gente está desconstruindo o significado. Veja bem, eu não falei destruindo, né? Eu estou falando de desconstrução. Desconstrução, você desmonta a coisa do jeito que é e tenta montar de uma maneira totalmente nova e diferente para que a gente possa entender, né? Então, a desconstrução do significado da arte é a essência da arte contemporânea. A gente não pode mais pensar em objeto de arte do mesmo jeito que a gente pensava antigamente, né? Como aquele quadro que é pendurado na parede para que as pessoas observem esse quadro e vejam como ele é bonito, né? Às vezes um objeto artístico é criado não para ser visto como belo ou como feio, né? Mas ele está lá para provocar uma reação no público, na pessoa que está olhando, né? E às vezes essa reação que se quer provocar não é uma reação agradável, né? Você quer chocar às vezes a pessoa, e aí você tem dentro dessa classificação artística desde uma pintura bem trabalhada como uma Mona Lisa, e você tem gente considerando como arte, sei lá, um quadro com várias baratas presas com pregos e martelos, né? Não dá para você comparar técnica de uma pintura do Renascimento com um objeto artístico como esse que eu acabei de descrever, né? Mas a gente passa a entender aquela obra de arte se a gente entender a ideia que o artista quis passar,
através daquilo, né? Então a arte perde o seu valor enquanto objeto de arte. Ela passa a ser valorizada muito mais pela ideia que ela transmite, né? É uma busca do artista de fugir também do lado comercial. Existe um sonho de se retornar ao sagrado da arte, não através da técnica, mas que a arte seja valorizada pelo fato dela ser arte mesmo, né? Então, como seria uma arte que não se tornasse um objeto comercial, né? Que não se tornasse um quadro que vai ser leiloado por milhões num leilão, né? Então, eu passo a produzir provocações artísticas, né? Eu passo a criar objetos que são catalisadores de sentimentos como uma nova proposta de arte, né? Porque ele chacoalha com as estruturas do público, assim como a arte moderna fazia, provocando, só que a arte moderna ainda tinha cara de pintura, de escultura. A arte contemporânea, ela pode criar arte a partir de qualquer coisa. Então a gente está desconstruindo o significado da arte, né? Durante muito tempo a gente pensou que a arte era feita para ser eterna. Então você tem lá uma escultura do Michelangelo de 1500, né? Que está lá inteirona até os dias de hoje. E é conhecida pela sua eternidade, né? E isso é importante dentro da obra de arte, ao mesmo tempo que a gente tem algumas propostas artísticas hoje em dia que tem começo, meio e fim, enfim, são efêmeras, elas duram só enquanto elas duram, né? É uma música que está sendo tocada, é uma peça teatral que está sendo encenada, né? É um espetáculo de dança, enfim, algumas modalidades artísticas que perderam o status de belas artes, com exceção da música, né? Porque a música ela sempre teve um papel meio sagrado em cima de tudo, das demais artes. Aliás, o termo música vem de musa, e musa era a entidade que era inspiradora das artes na Grécia Antiga. Então a música seria a arte das artes. Mas excetuando-se a música, de todas as modalidades artísticas que a gente conhece, era considerada belas artes aqui a pintura, o desenho mais ou menos, a gravura mais ou menos, mas a pintura principalmente, acima dessas outras modalidades, e a escultura, por exemplo, né? E tanto a pintura e a escultura, ela durante muito tempo se dedicou a criar obras que passariam os séculos, né, que tenderiam a essa eternidade. Hoje em dia você faz uma obra de arte, aliás, um objeto artístico que pode durar alguns segundos, né, mas que causa impacto para quem viu do mesmo jeito que uma obra eterna, né? Então, é você conseguir conciliar esses dois elementos que são tão opostos numa coisa só, é característica da arte contemporânea. Ela não está preocupada em romper com a arte antiga. Ela também aceita a eternidade da arte, mas a efemeridade ela também pode fazer parte. Então ela não está preocupada em romper com a estética formal. Se para veicular uma ideia eu precisar fazer uma obra eterna, farei uma obra eterna. Se para veicular uma ideia eu precisar fazer uma obra que tenha começo, meio e fim, farei uma obra que tenha começo, meio e fim, né? Então não tem a ver com a estética formal, não tem a ver com a maneira como as pessoas encaravam a arte. Eu estou sendo contra hoje em dia. Muito pelo contrário, ele não nega essas influências, ele se apropria, né? Se para veicular uma ideia eu tiver que fazer uma cópia fiel de uma obra antiga ou trabalhar com uma técnica totalmente tradicional, tá valendo, né?
a gente percebe hoje em dia que qualquer um pode ser artista. Então a gente chegou num ponto assim, né? Do artista que não sabia que era artista, que teve noção de que era um artista e ganhou status dentro da sociedade, né? Se tornou um gênio das artes porque ele era especialista naquilo que ele fazia, que durante a arte moderna ele passou a ser genial porque ele criava a própria técnica e a própria estética, né? E se a gente for levar essa coisa da estética pessoal e da técnica pessoal ao limite, né, qualquer objeto pode se transformar num objeto de arte. Qualquer pessoa pode virar um artista, desde que consiga veicular a sua necessidade de comunicação de uma forma criativa. Então percebe que o que vale mais é a ideia e não o objeto. Então o ser artista se popularizou. De uma certa forma, tudo pode ser arte, né? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre esse vale tudo. Tem que tomar cuidado também com esse vale tudo, porque assim, tudo pode ser arte dentro desse contexto. Tudo pode ser arte desde que satisfaça essa necessidade do artista, né? Então não é qualquer coisa, não é a gente chegar ao ponto de confundir a sujeira no chão com uma obra de arte, né? Uma outra coisa que a gente percebe também diferente na arte contemporânea é o público se tornar um agente ativo. Então, durante essa construção toda do conceito de arte, desse processo todo de individualização do artista, que a gente vê desde a arte antiga passando até pela arte moderna e a contemporânea, o público durante muito tempo ele tinha um papel passivo, ele tinha que olhar e se admirar com as obras. Hoje em dia existem propostas artísticas que te põem no meio da obra de arte. As instalações onde você pode caminhar por dentro delas, né? Os flash mobs, que são encontros artísticos, performáticos, que são levados a público sem aviso prévio. E aí quando o público vê, ele já está participando da própria criação artística sem perceber, né? Então o público ele passa a ser um agente ativo na arte contemporânea, né? A gente vê uma coisa que já surgia na arte moderna, a noção de coletividade. Lembra que eu falei que como o que predominava o gosto artístico era a arte acadêmica? Para a arte moderna se estabelecer, o artista sozinho às vezes não tinha força suficiente, né? Então ele se juntava em grupos que tinham ideias semelhantes para poder trabalhar a sua arte e conquistar o seu espaço, né? No final das contas, nessa briga entre arte acadêmica e arte moderna, a arte moderna ela sai de uma certa forma vitoriosa quando ela abraça a abstração, coisa que o artista acadêmico não era capaz de fazer, porque nem passava pela cabeça dele que isso poderia virar arte, e essa abstração passa a cair no gosto tanto do público quanto da crítica, ainda que o público não tenha uma noção exata do significado dessa arte, né? E aí na arte contemporânea a gente vê esse caráter coletivo da arte também se tornar importante pelo mesmo motivo, né? Para que o artista possa conseguir espaço para veicular a sua arte, apesar dos meios de comunicação estarem mais próximos hoje com internet, etc., né? Apesar dos meios de produção artística, né, também se popularizarem, as tecnologias estarem mais à mão da gente, os tutoriais artísticos, etc., né? Então existe uma popularização do acesso ao produto artístico, a arte passa a sair das galerias e ser levada para o meio da rua, né? A gente vê manifestações artísticas que começam a ocorrer em espaços que não são espaços
sagrados da arte, como os museus, as galerias, né? A arte passa a ir para as ruas, ocupar o espaço urbano, o espaço coletivo, né? Então o caráter coletivo da arte, a própria produção artística busca estar num espaço onde tenha mais pessoas, onde ela possa chegar ao maior número de pessoas possível, né? Então a gente vê nesse processo aí a popularização do acesso ao produto, ao acesso à técnica e as ideias se aproximarem do público através desses espaços coletivos. É uma prática recorrente os artistas se reunirem em torno de um ideal comum e formar grupos de trabalho. A gente vê isso de uma forma muito clara com os músicos hoje em dia, em movimentos como o hip hop, né, que trabalha música, dança, artes visuais através do grafite, né? Então os grupos de trabalho são muito mais diversos, mas eles trabalham juntos, né? É o caráter coletivo da arte. No final das contas, a arte, então, hoje em dia ela busca dois caminhos. Ou ela é um instrumento de apreciação estética, ou seja, como eu não renego o passado, eu ainda posso fazer uma arte para que ela seja apreciada pelo público, né? Ou ela é um instrumento de apreciação crítica, ela vai cutucar o público, ela vai deixar as pessoas pensando no seu trabalho, né? Então a produção dessa arte, né? Você vê que eu já não estou falando mais em obra de arte, estou falando em objeto artístico, né? O ideal do artista é construir esse objeto artístico para que ele seja apreciado por si só, né? Ou ele vai ser algo para provocar a crítica social, né? Ele vai ser um catalisador, vai ser um instrumento para provocar essa crítica. Eu estou fazendo algo para sacudir a estrutura da sociedade, né? Uma coisa até que não tem cara de arte, que é justamente para causar estranheza, enfim, né? Porque o que é mais forte hoje em dia, a imagem, o produto, é a ideia e não mais o objeto artístico em si. O objeto artístico, ele existe como um meio de veicular essa ideia. E eu posso usar os meios todos que a arte nos ensina, desde a arte mais antiga até os métodos mais contemporâneos de se trabalhar a arte, né? Qualquer método para se trabalhar é aceito, qualquer material para se trabalhar é aceito. O artista não precisa ter uma formação específica, ele pode ser totalmente inovador, ele pode ser totalmente autodidata, como ele pode ser uma pessoa que estuda e, apesar de ter uma formação acadêmica, ele foge dessa atuação mais acadêmica e vai buscar novas linguagens, ou seja, vale tudo mesmo, desde que o que ressalte seja a ideia e não o objeto artístico em si. Bom, em linhas gerais é isso, eu espero que você tenha compreendido bem aí o que a gente trabalhou nessa aula e a gente se encontra na próxima aula, ok? Tchau.